Vamos então ao segundo painel, painel 2, com o tema Ressignificações para a reconstrução da universidade pública no século XXI. Convidamos o professor Dr. Marcelo Cheste, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para mediar os trabalhos. Nós temos agora a honra de convidar os painelistas, professor Gustavo Pereira da Costa, doutor em administração, pesquisador integrante do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Administração Brasileira da Universidade Federal Fluminense, foi vice-reitor da UEMA no período de 2007 a 2010, 2011, 2014 e é atualmente reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Vrânia Maria Panizzi, doutora em Ciências Sociais e Urbanismo, ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso, professora? Rio Grande do Sul, por 2 mandatos, comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, ex-presidente do Conselho Universitário Ibero-Americano, pesquisadora e consultora do CNPq. Cláudio Rama Vitali, doutor em Ciências da Educação, diretor do Centro de Estudos e Educação Superior da Faculdade de Educação da Universidade da Empresa, assessor do Conselho de Educação Superior do Equador, Prêmio Nacional de Literatura do Uruguai pela obra Universidade Latino-Americana na Encruzilhada de Suas Tendências. Dr. Cláudio Rama Vitali, convidado à mesa. Nós pedimos a especial atenção de todos. Antes da palavra do mediador dos trabalhos, informamos novamente que o nosso coffee break passou a ser um lanche de encerramento. Portanto, ao final do painel, vamos todos desfrutar do lanche de encerramento. O Dr. Cláudio faz os ajustes ali na sua programação, né? Nós podemos iniciar com a palavra do mediador, professor Marcelo Cheste. Boa tarde aos presentes. Daremos início agora às atividades da mesa redonda. Cada palestrante terá 30 minutos para as suas apresentações. Pedimos a todos aqueles que queiram elaborar questões que ou o façam ao término das apresentações ou que as elaborem por escrito e entreguem aos membros do cerimonial. Passo a primeira palavra aqui ao professor Cláudio Ramos. Bom dia, boas tardes a todo mundo. Eu agradeço muito a deferência da invitação da universidade, do reitor, do pré-reitor de planificação. É um enorme prazer estar aqui na cidade. É a primeira vez que eu estou no São Luís de Maranhão. É um prazer conhecer a cidade. Eu coleciono máscaras, já tem algumas máscaras do sofá, um outro prazer grande para estar aqui. Bom, nós vamos fazer uma apresentação sobre o contexto da educação superior, o que está trocando no mundo e o que está trocando na América Latina. E nesse contexto, nessa ideia, alguns centros do que eu considero que é a problemática da regionalização da educação superior como um dos resultados. Nós estamos, ao mesmo tempo que troca o sistema do conhecimento, troca nos sistemas universitários, mas também são novos desafios para as diferentes universidades em forma diferenciada. Esta é uma universidade num contexto regional e, por isso, também tem que ter seu próprio desafio. O primeiro é reflexionar um pouco o contexto do que chamamos o capitalismo do conhecimento. Nós estamos em uma nova fase de uma economia global, uma economia que passou o modelo industrial, que é uma economia do conhecimento pós-industrial, da informação em rede, que tem milhares de conceitos e categorias, mas que mostram um novo cenário, mesmo do mercado, mesmo do nível de expansão do conhecimento. As economias se vão associando ao nível de produção do conhecimento. Ou seja, o modelo se chama o modelo de Carnegie-Hall, países se especializam
onde eles têm uma vantagem comparativa, eles têm um fator de produção. Quanto mais conhecimento, quanto mais capital humano, você tem mais possibilidade de criar valor e também de posicionar-se na economia mundial ou dentro da economia nacional. Ou seja, o que define hoje o marco das economias é a utilização dos fatores mais intensivos. E sempre estamos em um contexto onde estamos passando dos velhos fatores capital, terra ou trabalho para um novo fator, o conhecimento, que cria mais valor, que permite apropriar-se do mais valor e que genera economias mais dinâmicas. Este contexto também se associa a um cenário de criação destrutiva. O conhecimento é uma criação, mas o conhecimento é uma criação destrutiva. Quando Ford criou a cadeira de montagem, quando esse conhecimento se concretou na estrutura produtiva, ao mesmo tempo que se criou as fábricas, a cadeira de montagem, desapareceram as competências das pessoas anteriores, aquelas empresas que faziam carruagens na França. Ou seja, que todo conhecimento é uma inovação. A economia do século XX é a economia criativa e destrutiva ao mesmo tempo. Esse é o segundo grande contexto. Você tem uma educação permanente, você tem uma inovação, você tem pesquisa, porque a economia se basa na capacidade de criar. Se você não cria, outro cria e destrui suas unidades de produção. Um mundo muito dinâmico, onde a competência é em função de o que se chama a criação destrutiva. O segundo caso é que os demais fatores de produção não podem ser criados. Você não pode criar terra, você não pode criar mão de obra mais allá do crescimento da população. Você não pode aumentar o volume do capital ao nível que você quisera. Tem uma forma de criação. O conhecimento cresce em forma muito mais forte. E, nessa medida, é um fator que pode ser criado. A educação, a pesquisa, é um processo de produção, de criação do conhecimento. É uma máquina que permite, com planificação estratégica, com utilização de recursos, criar conhecimento. E o quarto modelo que nós temos é uma sociedade em rede. O mundo não é individual, a pesquisa não é individual. Nós estamos em uma lógica do capitalismo informático que se basa em redes. Toda a sociedade funciona em redes desde o começo. As redes dos escravos, as redes da seda, as redes do comércio. Essas redes são redes digitais. Este contexto de 4 variáveis, o que está planteando é que os países necessitam aumentar o volume do capital humano. Necessariamente a competência entre o mundo global e a competência para melhorar seu salário, o salário dos seus filhos, está dependendo do capital humano. É como você aumenta a qualidade e a quantidade do capital humano. E esse espaço também se associa à economia, a um conhecimento. O volume de circulação do conhecimento, o volume de renovação do conhecimento, a qualidade do conhecimento, a fronteira do conhecimento, são as variáveis que vão se associar. Capital humano e conhecimento. Renovação do conhecimento e qualidade do capital humano. Estes fazem as variáveis dentro de uma economia em rede, de um novo contexto onde nós vivemos, queramos ou não queramos. Neste capitalismo do conhecimento novo, você pode decidir estar e ser África. Não estar e ser África. Ou estar e competir. Quando a competência é se você tinha petróleo, hierro, ganado, aí é uma forma de competência. Esta é uma competência de criar conhecimento. E você estará em um nível de economia global, em um nível de apropriação da riqueza para o país, dependendo de qual é o nível dentro dessa escalera que você vai escalar. Você não renova conhecimento, você paga. Você aumenta a qualidade, aumenta a quantidade, aumenta a pós-graduação, aumenta a pesquisa, você sube a escala. Nesse contexto, as universidades têm um novo papel. O papel de antes não é o papel de agora. Sempre
A universidade tuvo um tempo, um rol, uma função, e por isso tem 1200 anos, ou 1000 anos. Mas não é o mesmo o rol, a função social, na divisão do trabalho, no contexto da estrutura das classes, no modelo de acumulação, antes que agora. Agora tem um novo cenário. Por isso é que o conhecimento se está expandindo. Por isso que nós temos mais de 25 milhões de estudantes na América Latina. Por isso que os pressupostos estão aumentando. Porque a competência é o conhecimento. E neste contexto, também a aceleração do tema vai deixando a universidade mais fora. Se você não vai à mesma velocidade que vão os câmbios, você está retrasando-se. E isso é uma pressão competitiva, uma pressão de transformação, que é para todos os sistemas. Você não pode caminhar à mesma velocidade que o passado. A abertura econômica é um elemento indissolúvel no novo contexto do mundo. E também da América Latina, desde 1993, um pouco mais, um pouco menos, todos os países estão para uma abertura. As variáveis são internacionais. Aumento da concorrência, todo o mercado, todo o processo de mais concorrência. A empresa que existia há 10 anos não é a mesma que agora. A empresa que existia há 30 anos não existe. O que passou com o Kodak? Desapareceu. Por quê? Não compreendeu o mundo digital. Isso é um novo cenário. Estar-se tranquilo não é estar-se tranquilo, é morir. E isso impõe que nossa vida universitária, tranquila, apassível, conservadora, não pode manter os mesmos modelos do passado, porque o contexto do conhecimento, da transformação, dos roles do conhecimento são distintos, obviamente, no capitalismo competitivo do conhecimento. Não é o capitalismo industrial da plus-valia, é um capitalismo do conhecimento, de outras variáveis de propriedade intelectual, criação, rol das universidades. E é o contexto onde se maneja o cenário universitário. E neste, cada vez aparece a obsolescência do conhecimento, aparecem as transformações do mercado. Cada vez que o sistema não tem inovação, há um desequilíbrio. O desequilíbrio pode ser que você não tenha os profissionais que necessita. O desequilíbrio pode ser que você produza os profissionais e se vão do país. O desequilíbrio é que você não tem a pertinência que necessita, as competências. O desequilíbrio é que tem conhecimento, não competência. O desequilíbrio é uma coisa normal na vida, onde a oferta, a demanda, o que você quer e o que se oferece, os câmbios que você quer não são atualizados. O cenário é como construir o equilíbrio, como reduzir as assimetrias, porque neste contexto há um aumento dos cenários do desequilíbrio. Se a universidade não tem plano, se a universidade é monopólica, se a universidade não é dinâmica, se a universidade não tem liderazgo, se a universidade não compreende o país, se a universidade não tem inserção no contexto, se a universidade não escuta o que está passando, o desequilíbrio aumenta. Você produz o que outros não querem. Você não tem qualidade o que o mercado está pedindo. Você tem uma dinâmica que não responde à incorporação da inovação dentro da instituição. O desequilíbrio é parte da vida sempre. Esse contexto marca a planificação. Como apresentou muito bem o professor ontem sobre o caso do Embraer, a planificação, a programação, a vida não é casuística. A vida tem estratégia, tem planificação. E cada vez mais complexa, porque você não conhece o futuro. A prospectiva é uma ciência muito débil, porque o futuro não existe. Mesmo que você pense, o que você vai planificar nos cenários do futurível, sempre o cenário do futuro vai ser distinto do que você vê desde hoje. Portanto, muito mais complexo a construção do cenário de planificação. Ok, este é o contexto. O que passa com o mundo universitário? Onde está movendo-se o mundo universitário? Nós poderíamos dizer claramente, alguns fechos de que a demanda é a variável mais importante dos sistemas universitários. A gente quer estudar,
A gente sabe que não tem outra possibilidade de estudar. Você tem 7,8 milhões de estudantes no ano passado. É uma expansão enorme. Este aumento da demanda é uma da característica central de nossos sistemas universitários. Os salários são maiores aqueles que estão formados. O desemprego é menor. A nível de saúde, de qualidade de vida, sempre é maior aqueles que têm educação superior. E a gente quer isso. Por lo tanto, Bourdieu chama que o conflito do mundo universitário é a tensão entre o modelo de élites do passado e a democratização do futuro. Como dizia muito bem o professor Pedro Melo, 15% de cobertura, 85% de carência de cobertura. Esse é o centro do problema. Como democratizar mais a educação superior. Este contexto vai marcando diferenciação, educação à distância, regionalização, novas tipologias e os modelos, paradigmas mentais. E como dizia o professor no primeiro dia, o mais difícil é cambiar o paradigma que dividir o átomo. Está trocando o modo onde os universitários concebiam sua universidade, concebiam o rol de sua universidade, a única tipologia. Como se assume a educação à distância? Com conflito, com dúvidas. Como se absorve a educação tecnológica? Com dúvida. A educação virtual? Ou a educação multicultural? Ou a educação propriamente interdisciplinária, como se apresentou ontem? Com dúvidas, porque nós temos nossos paradigmas. Mas o modelo vai avançando a uma diferenciação. Este contexto é novo cenário, globalização, estratificação, concentração. Você compreende com a visão do passado que temos universidades com 1 milhão de estudantes. Como se compreende este novo cenário? Este cenário marca mudanças em termos do conceito de autonomia. Não é o templo, o palácio do marfil. Não pode estar separada do processo da relação entre o mercado, o conhecimento e o Estado. Não pode continuar uma garantia de qualidade mesmo. Eu sou mais bonito, espelho, fala-me. Outro avalia. Você não tem qualidade se outro não diz. E, neste contexto, também a governança. Porque as universidades são um centro do poder. Como governar, como liderar o liderazgo, como transformar, como romper os paradigmas que limitam e as formas conservativas que existem em nossa vida por a insegurança que sempre tem. Isto é também um novo cenário, que a universidade antes estava sozinha, aislada. Agora é um contexto. Tivemos universidades públicas em outros países, depois públicas e privadas. O privado se expandeu. E agora, universidades nacionais, públicas, nacionais, privadas e universidades internacionais. Ou seja, passamos do modelo monopólico a dual e de dual a tripartito. Mais atores sempre é uma parte da complexidade. A complexidade é um conceito que está centro da discussão universitária. Esse marca o novo contexto da educação superior. Não das universidades sozinhas, dos sistemas de educação superior. Não pode continuar pensando-se em uma universidade. Tem que pensar em um sistema. E dentro do sistema, qual é o rol, a possibilidade, as alianças, as estratégias dentro do sistema. E isso é porque a realidade é mais complexa e diversificada. Toda organização, cada vez mais, é mais complexa. Nos roles, em funções, nos poderes, nas características. E o contexto sempre é mais complexo e sempre é mais diferenciado. Este é o cenário da planificação estratégica e da política universitária. E neste contexto, a América Latina tem, similar que em muitas partes do mundo, quais são as tendências mais marcadas. Hoje teremos um enorme nível de massificação. As demandas sociais,
A universidade deve responder a demandas sociais. A massificação pressiona a qualidade embaixo. A massificação pressiona a diferenciação maior. Você não tem massificação, você não tem democratização, você não tem abertura, se você não tem diferenciação. Segunda grande variável é a diferenciação do sistema. De uma universidade, de um paradigma, de uma concepção, de uma forma de organização e de governança, há muita disciplinária, interdisciplinária, regional, complexa, distância, virtual, militar, civil, o que você quer. Não somente o que você quer, o que o conhecimento permite. E neste contexto também a regulação. Os sistemas têm regulação. A regulação chegou para quedar-se, chegou para aumentar-se. E uma das coisas que eu considero, também chegou para regionalizar-se. O Brasil necessita, provavelmente, para continuar a massificação e a diferenciação, uma regionalização do sistema de asseguramento da qualidade. Não pode, desde Brasília, para mim, coordenar, controlar, avaliar, autorizar 32 mil programas a nível nacional, com as pertinências, com as diferenciações que tem que ter cada região que tem, porque não é o mesmo São Paulo, o sul, que é o norte e que a cidade. Tem uma mercantilização. O contexto de aumento do fim de lucro é uma nova realidade no sistema. Isso é parte de um cenário que, mais allá da figura institucional, é todo o contexto de mercantilização, porque o conhecimento se mercantilizou. A propriedade intelectual. Você tem a propriedade de uma patente, você tem um intangível, você imediatamente tem uma lógica econômica. Ou seja, que o sistema econômico de um capitalismo cognitivo se basa em que crescimento é a propriedade do conhecimento. Neste contexto também, virtualização e internacionalização. Não existe mais a Universidade Nacional. Os estándares, os critérios, os professores, a mobilidade começam a ser internacionais. Mire uma assinatura, bibliografia, cada vez mais internacional. Uma carreira tem sempre estudos comparativos, outras teorias que vão mostrando a internacionalização da universidade. E a virtualização, o modelo do paradigma, a presencialidade e a qualidade está definitivamente enterrado, porque não se pode criar conhecimento e apropriar-se do conhecimento se não tem as novas formas da virtualidade. Bom, a universidade vem crescendo na América Latina. Vem crescendo fortemente e nós estamos no 45% de cobertura. Enorme crescimento em poucos anos. Só estes últimos 10 anos se duplicou a matrícula. Mas essa expansão, esse nível de crescimento não é igual. O Chocó, um departamento do Colômbia, tem 8% de cobertura. Bogotá tem 84%. Qual é a cobertura que tem São Paulo, Curitiba, ao sul? Qual é a cobertura que tem outras cidades, como Alagoas, como Maranhão? Tem uma enorme diferença. A estadística sempre é uma média, é o que importa a variância. Neste contexto, cresceu a educação privada. Nos últimos 10 anos, a educação privada não cresceu tanto como o passado, mas continuou crescendo. Então, em um contexto de educação superior pública, o nosso desafio o tema da ressignificação é também no contexto onde se estão movendo os sistemas, onde está a dinâmica do público e do privado. E nesse contexto, muito rapidamente, vamos ver, correto, também um incremento do gasto público. Os debates de há 10 anos sobre o pressuposto não são os mesmos que agora. Em todos os países, o incremento do pressuposto para a universidade é significativo. Alguns países têm, Equador, onde eu estou agora trabalhando, 2,12% do produto bruto na educação superior. Não estamos tão lejos da OECD como estávamos há 10 ou 15 anos. Então, esse contexto, estamos vendo um aumento do gasto público. Ou seja, que o Estado está avançando em aumentar os recursos.
Temos uma expansão institucional muito forte. Se vemos nos últimos 10 anos no Brasil, a criação das federais, a criação das municipais, das estaduais, há um avanço que antes não existia. Um sistema mais complexo. Mais achado que o setor privado continua sendo, e lo é, mais grande, a presença do setor público respecto à década de 90 mostra um incremento significativo. E isso não é do meio. É um contexto geral, regional, onde o rol da universidade para a política pública trocou definitivamente. Mas, sin embargo, quando vemos o pressuposto por aluno, não trocou. Ou seja, aumentou o pressuposto, aumentou a matrícula, mas o pressuposto por aluno não mantém. E isso por que se deve? Porque temos universidades que têm um pressuposto por aluno muito mais grande e outras que têm um pressuposto muito mais baixo por aluno. Porque começa a haver uma estratificação do setor público. E essa é uma pergunta. A educação pública tem que ser igual? A educação pública vai ser diferenciada? A educação pública vai ser estratificada? Este é um cenário muito claro que nós estamos vendo a aparição da estratificação da educação pública. E neste contexto, começa a plantear-se qual é o rol da universidade regional. A universidade regional sempre, a América Latina, teve um menor nível de qualidade que as universidades centrais. E isso é uma coisa que reproduz as desigualdades regionais. Se você não tem o mesmo nível de qualidade, os egresados terão menor nível de produtividade, menor nível de salário, e aqueles que são melhores vão a migrar os grandes centros ou vão a emigrar do país. A desigualdade da educação superior é uma desigualdade que reproduz, reafirma e mantém as diferenças regionais. E nosso continente se caracteriza por a forte diferença regional, acumulação do capital, criação do mercado, consumo, estruturação das classes, poderes. E isso tem que ver com uma variável central que não é universitária, que é o empoderamento. A universidade regional tem um problema também de não ter poder, de ter um poder menor, de depender do poder central. E não existe qualidade sem empoderamento. A qualidade não é somente estratégia, não é simplesmente dinheiro, não é simplesmente liderazgo, é também poder. Poder para empoderar as pertinências locais, para responder aos problemas da comunidade e a criação do conhecimento num espaço local. Ou seja que uma universidade regional tem diferença do objetivo para mim, com uma avaliação regional. E neste contexto quero também marcar de novo cenário universitário o que é este novo cenário das privadas. O Brasil é um caso típico desde a legislação da LDB de 96 e como trocou o setor privado, e como se está estruturando o processo de concentração, e como se fusionaram universidades, e como há um aumento da escala e também da eficiência, como se McDonaldiza a universidade privada, como está funcionando em grandes redes. O Grupo Croton, que tem 44% da matrícula de educação superior, o solo grupo, como o setor privado tem 10, 20 grupos empresariais, que são de uma alta concentração enorme no país. Esse não é o contexto de antes. Ele tem mais eficiência, mais escala, mais capacidade de investimento, de acumulação, mais poder. Essa é uma planificação que você não pode, seguindo os modelos de Porter, não ver os outros competidores, não ver os outros atores. Os atores no Brasil não são os atores de outro país da América Latina.
Aqui se vê claramente que os países que têm legislação para gestionar como sociedade anônima crescem mais ao setor privado que aqueles que não têm. Pero claro, alguém pensaria que pode gerenciar Coca-Cola com uma fundação, uma associação sem fins de lucro? Não pode. A problemática da governança da gestão necessita concebir não a privatização das universidades, a utilização dos mecanismos do mercado, da eficiência, de controle, de gestão, necessários para uma governança. Porque não é o mesmo dirigir uma instituição pequena de 1000 estudantes que uma instituição que se projeta para um crescimento dentro de um Estado em forma importante. Não é o clube de Toby, como se diz na ironia. Uma instituição que tem um rol social, e sua governança, sua eficiência, seu controle, sua planificação, deve ser o centro de uma construção para uma sociedade democrática do conhecimento. A redução, a expansão privada continua na América Latina, mesmo que temos enormes transformações da expansão pública, mesmo que toma tempo agotado, já termino. Este cenário vai mostrando, para concluir, 2 minutos, Pinho, por favor, que é as formas da reforma da América Latina. A universidade avançou por reforma. Qual é a reforma que nos entrou? A universidade teve reformas de departamentalização, as reformas da massificação, a reforma da diferenciação. Eu quero plantear que hoje o contexto é a reforma da diversidade como centro, a especialização e o empoderamento dos sistemas regionais. Cada etapa histórica da universidade sempre tive e tem desafios da reforma, a internacionalização, a virtualização, a pesquisa. O desafio, qual é a reforma que você pode no contexto plantear? Eu creio que diversidade. Não existe um modelo de universidade. Você construi o modelo que você mais é útil para a sua dinâmica do país, a sua dinâmica do sistema regional. E neste contexto, estamos passando de universidades aisladas a sistemas complexos, de universidades completas que fazem tudo a especializar. Pode a universidade fazer tudo? 300.000 títulos universitários? Onde se vai especializar? Qual é mais importante? Qual necessita mais do país? A região, a cidade, os acadêmicos. E neste contexto também eu considero que é mais allá a sistemas regionais estaduais de educação superior. Maranhão provavelmente necessita uma universidade tecnológica, provavelmente necessita uma universidade virtual, provavelmente pode necessitar uma universidade intercultural. Esses podem estar fora da universidade ou dentro da universidade. A universidade tem que diferenciar os roles e as funções para atender populações mais diferenciadas, para poder ter mais pertinência, para poder estruturar um rol mais ativo. Este é um contexto do que eu chamo a reforma da diversidade. Como fazer a reforma da diversidade? Cenoura ou palos? Consenso ou acordo? Planificação estratégica? Qual é o sistema? Sem reforma, não pode construir-se a universidade do século XXI. Sem valorização do conhecimento, não pode fazer-se. Sem empoderamento regional, não pode fazer-se. Porque cada rol e cada universidade tem uma função própria. E nesse sentido, creio que o cenário da reforma da diversidade é um elemento fundamental. Última frase. Até agora o contexto da América Latina foi expansivo. Expandiu a universidade pública, a universidade privada. As economias cresceram. E agora, eu me lembro que desde Egipto, 7 anos de vacas fracas e 7 anos de vacas grossas. Se terminou o ciclo. Um pouco mais, um pouco menos. O contexto do futuro não é o contexto da existência de recursos múltiplos. É um contexto muito mais de exigência, de eficiência, de controle. E isso marca um novo cenário. Provavelmente,
o contexto do futuro exige muito mais forte a planificação, exige muito mais forte a definição de objetivos, o trabalho comum e chegar aos resultados, mas também exige a diversidade. Creo que estamos ante un novo escenario que requiere concebir una nova universidade. E sempre é, para mim, insisto, o tema de democratização e regionalização. Os sistemas regionais, os sistemas de educação que começam a construir um empoderamento para poder ter qualidade, para poder ter pertinência, para poder ter uma efetiva democratização. Obrigado.